Sabe aquela sensação de que a vida é só uma lista de coisas para fazer e que nunca acaba? Pois é. Lá em Marcos capítulo 3 tem uma passagem que, nossa, ela vira essa ideia de ponta cabeça. É quando Jesus escolhe os 12 apóstolos. E ali tem um segredo, sabe? Um segredo surpreendente. O chamado cristão não começa com fazer alguma coisa para Jesus. Começa com algo muito mais fundamental, muito mais simples. Só estar com Ele. Hoje em dia, parece que ser ocupado é sinônimo de sucesso, né? É quase uma medalha de honra. Agenda lotada, notificação o tempo todo. A gente acaba confundindo esse monte de atividade com ter um propósito de vida. Mas será que é isso mesmo? Correr cada vez mais rápido garante que a gente está no caminho certo? Essa pergunta é o X da questão aqui. E a história que a gente vai analisar hoje, ela dá uma alternativa que até é meio chocante, sabe? Ela mostra que o verdadeiro poder, o verdadeiro propósito, não nasce de uma agenda cheia. Nasce de um momento de calma. Não da correria, mas da conexão. Então, vamos mergulhar na cena. Tenta imaginar o cenário. É um caos. Multidões cercando Jesus por todos os lados, um conflito espiritual acontecendo e a elite religiosa já planejando derrubar ele. E no meio dessa pressão toda, o que ele faz? O inesperado. Ele para. Ele simplesmente se afasta daquele barulho todo e sobe para a quietude de uma montanha. E é aí que a gente percebe uma mudança de estratégia que é crucial. Jesus, de propósito, se afasta da popularidade daquela multidão toda. Ele troca o entusiasmo meio anônimo da massa que seguia ele de longe pelo compromisso pessoal de um grupo pequeno, gente que ele chamou pelo nome. É a diferença, né? Entre ser só um fã e ser um discípulo. E essa escolha, nossa, ela muda o jogo completamente. Isso tudo leva a uma pergunta fundamental, né? Quem é que dá o primeiro passo nessa relação? Somos nós que decidimos seguir a Deus ou é Ele que nos escolhe primeiro? A resposta para essa pergunta é a base de tudo que vem depois. E o texto é claríssimo, não deixa nenhuma dúvida. Diz que Jesus chamou a si aqueles que Ele quis. A iniciativa é todinha dele. Não é tipo um processo seletivo, sabe? Onde os mais qualificados mandam o currículo. Não. É um convite soberano. A escolha é dele. A nossa parte é só responder a esse chamado. Tá, mas por que ele chamou esse pessoal? Qual era o plano por trás disso? O texto revela um propósito que tem 3 partes. E a ordem em que essas partes aparecem não é por acaso. É tipo uma receita divina, sabe? E a ordem dos ingredientes é absolutamente essencial. Olha só essa ordem. Presta bem atenção. Antes de qualquer tarefa, antes de qualquer missão, o primeiro passo é simplesmente para estarem com Ele. A presença vem antes da proclamação. O relacionamento é o alicerce para toda e qualquer ação que vai acontecer depois. Dá para pensar nisso quase como uma fórmula matemática. Presença leva à proclamação, que por sua vez resulta em poder. Qualquer tentativa de pular o primeiro passo, de ir direto para a missão ou para o poder sem antes cultivar essa presença, está fadado ao fracasso. A comunhão com Jesus não é um item opcional. É o ponto de partida de absolutamente tudo. Então, quem era essa galera que ele escolheu? Com um chamado tão importante assim, a gente esperaria o quê? Uma lista de, superastros da fé, né? Pois é, a lista é realmente surpreendente, mas não pela perfeição do pessoal, e sim pelo contrário, pela total improbabilidade. Dá só uma olhada nesse time. É um grupo que, se a gente for analisar friamente, humanamente falando, não tinha como dar certo. De um lado você tem Mateus, um coletor de impostos. Ele era visto como um traidor, alguém que colaborava com o Império Romano. Do outro lado, Simão, o Zelote, um revolucionário radical que queria mais que os romanos fossem expulsos. Imagina colocar esses dois na mesma sala. Era receita para dar briga. E ainda por cima, pescadores, gente simples. E, o mais chocante de tudo, Judas. Aquele que, no final, o trairia. A lição aqui é muito clara e muito poderosa. Jesus não está procurando um currículo perfeito. Ele não chama os qualificados. Ele qualifica quem ele chama. A escolha dele não se baseia na nossa capacidade, mas na graça dele. Ele nos encontra exatamente onde a gente está para nos levar aonde ele quer. Certo, essa história é fascinante. Mas e daí? O que isso tem a ver com a gente hoje? Como é que esse princípio de ser antes de fazer se aplica no nosso mundo, que é super acelerado, cheio de pressão e de cobrança? Olha, esse contraste aqui resume tudo. De um lado, a gente tem o ativismo. É tentar tirar água de poço seco, só no nosso próprio esforço. Começa com ação, o foco é todo no resultado e, invariavelmente, o que acontece? Esgotamento, burnout. Do outro lado, a comunhão.
É beber de uma fonte de água viva. Começa com relacionamento e é isso que se torna a fonte que se renova, de onde vem todo o nosso poder e propósito. A pergunta é, de qual poço a gente está tentando tirar força? No fim das contas, toda essa análise nos coloca diante de uma pergunta que vai na contramão de tudo que a nossa cultura prega. A pergunta mais importante que Deus nos faz não é sobre o quão cheia está a nossa agenda, mas sim, você está comigo? É isso. A pergunta é a mais simples de todas e, ao mesmo tempo, a que tem o poder de transformar tudo. A qualidade do nosso estar com Ele é o que dá sentido a todo o nosso fazer por Ele. E essa é a grande sacada. Antes de nos enviar para o mundo, Jesus nos chama para estar com Ele. A nossa ação lá no vale, no dia a dia, é só um reflexo, sabe? É um transbordamento do tempo que a gente passa com Ele na montanha. O chamado não começa com uma lista de tarefas, começa com a presença. E é essa presença que sustenta todo o resto.